Olá, tudo bem para você que está em casa? Estamos iniciando mais uma edição do nosso SISOcast para todo o Brasil, quiçá para o mundo. Você acompanha a nossa edição através dos nossos canais oficiais. No YouTube, você vai lá no buscador, coloca @SISOcast, dá um enter, encontra o nosso canal oficial, nosso site oficial sisocast.com e também através do Telegram, do TikTok, do Instagram, você consegue acompanhar também os nossos cortes e os nossos vídeos, tá bom? Essa edição ela conta com o apoio dos nossos queridos patrocinadores, a WithSecure, que é a líder mundial em soluções de cibersegurança, a AuthHunter, que é o maior portfólio de mercado para construir projetos de segurança da informação, sem sombra de dúvidas, e também a Phishing Plus, que é o nosso novo patrocinador também, que é uma das maiores e melhores soluções para disparos de fake phishing, awareness, aculturamento, LGPD e tantas coisas mais, tá? Eu vou pedir à produção que rode o comercial do patrocínio Master, que é o AuthHunter, e a gente volta na sequência, por favor. Somos resultado de muito trabalho, experiência de mais de 3 décadas de atuação com governança, risco e compliance. Para um mundo cada vez mais conectado, aceleramos o processo de nossos clientes e garantimos a continuidade de seus negócios, porque somos líderes em cibersegurança, segurança da informação e global privacy. Nós do grupo AuthHunter somos referência na entrega de projetos consultivos, tecnologia, quando o assunto é hardware, software, além de sustentação ao negócio através de IMS, Cloud, NOC, SOC e Support Center. Nossos times investigam, monitoram e protegem a marca de nossos clientes, evitando fraudes e danos à reputação. Desenvolvemos programas de educação e conscientização completos a usuários e com múltiplas atividades simultâneas que propiciam resultados surpreendentes. E por fim, nossa metodologia baseada no conceito de Security by Design nos coloca em posição de vanguarda, porque nos permite adotar técnicas avançadas para a adoção das melhores práticas de segurança, end-to-end. Prazer, somos o grupo AuthHunter. Muito bem, estamos aqui novamente. Ele é executivo com mais de 16 anos de experiência na área de TI. Ele tem ampla vivência e experiência na área de redes, cloud, data center, cibersegurança, riscos de TI e infraestrutura, né? Um profissional bastante híbrido, com passagens por várias áreas, ambientes multiplataforma, de missão crítica, e hoje ele atua focado em inovação e transformação da maturidade de segurança cibernética para algumas verticais da área varejista. Ele já passou por grandes empresas como IBM, Porto Seguro, Banco Carrefour, Via Varejo, Comgás e hoje atualmente como gerente executivo da Cyber na Compass. A Compass Gás e Energia, tá? Nosso convidado de hoje é uma figura ilustre e ele veio para bater um papo conosco, agregando valor ao nosso debate. Senhoras e senhores, seja muito bem-vindo, Robson Santos. Obrigado pela presença. Alan, eu que agradeço o convite aí. Vamos fazer um super bate-papo hoje. É isso aí, maravilha. Brigadão. Com esse sobrenome aqui, Robson Santos, você deveria ser torcedor do Santos, né? E é palmeirense. Palmeirense, né? Poderia, né? É um sobrenome muito comum aqui no nosso Brasil. Tá certo, maravilha. Robson, eu quero pedir a você que se apresente ao público, ao grande público que não lhe conhece. Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória para mostrar como é que você chegou à posição que está, tá? Por favor. Legal, claro. Bom, já são quase aí 18 anos, né? Atuando no mercado de tecnologia, e nos últimos 7 ou 8 mais focado em cibersegurança, né? Como que eu cheguei numa cadeira executiva, né? Tem que voltar um pouquinho lá atrás, né? Alguns bons anos atrás ali do passado, eu ingressei com algo que era muito comum, né, à minha época, né, num programa de estágio, né, dentro da IBM. E fui um profissional que fui passando ali por diversas áreas. Mas acho que antes de tudo, né, algumas coisas na vida acho que são um pouco por acaso, né? Eu não tinha ninguém na família ou nenhum contato anterior com nenhum tipo de tecnologia assim, na minha formação, né, como criança. E etc e tal. Eu comecei a trabalhar inicialmente, ali, muito jovem, como office boy, por curiosidade, aqui nessa região que estamos gravando hoje. Que legal. Imobiliária. Era contínuo, né? Vou chamar de contínuo. Contínuo, depois veio, né, tornou para office boy, acho que é uma profissão extinta, né? Depois de entrega de motoboy, outras formas de entrega nos dias de hoje nem existe mais.
E naquela época, quando eu não estava ali, né, entregando, né, algum documento ou algo do gênero, a gente sempre voltava ali para o escritório e ficava aguardando ali as próximas diretrizes, né, de para onde a gente ia, o que a gente ia fazer, se estava dispensado, se teria um serviço direto no outro dia. E basicamente essa era a rotina. Uhum. Né? E no tempo livre, por uma coincidência, ali dentro do escritório, faz muitos anos que eu não vejo, Fabinho, se estiver vendo esse bate-papo de hoje aqui, me procure. Fabinho do quê? Fábio Gomes. Gomes. Fábio Gomes, conhecido como Fabinho. Legal. O Fabinho, ele era o responsável, né, pelo departamento de tecnologia dentro daquela singela imobiliária. Então, é ele que cuidava ali das máquinas, dos sistemas, formatação, enfim, fazia de tudo relacionado à TI, né? Uhum. Aquele, né, grande profissional, uma única pessoa para fazer tudo relacionado à TI. E no tempo livre, ele às vezes me chamava para bater um papo. Né, conhece um pouco de tecnologia? Já viu falar? Já fez algo do gênero? E foi ele que acabou, no dia a dia que eu estava ali, né, fazendo algumas provocações. E na época ele me indicou para fazer um curso técnico de informática. Sim. Que legal. E aí eu fiz um curso na época no Senac, isso há muitos anos atrás. E aí foi meu primeiro contato, de fato, com tecnologia, né? Então, um curso técnico ali de um ano e meio. Na época, né, totalmente diferente das disciplinas que a gente tem hoje, né? Hoje a gente fala de computação em nuvem, hoje a gente fala de cibersegurança. E naquela época era basicamente dividido em 3 conceitos, né? Infraestrutura, programação. E aí tinha algumas pessoas da vertente ali de design, mas também vindo desse nicho de programação. E coisas que já não se tem mais no dia de hoje, né? Aquele bom e velho profissional que fazia formatação, né? Instalação de PCs e coisas da época. Então, montagem, né? Montagem e manutenção. E aí, a partir desse curso, né, que eu fiz e continuei trabalhando ainda por quase 2 anos como office boy na época, apareceu um processo de um programa de estágio para quem fazia colégio técnico na IBM. E foi o próprio Fabinho que fez uma indicação ali com alguns amigos que trabalhavam ali. Eu acabei participando do processo seletivo na época e acabei entrando lá para trabalhar. E acabei trabalhando por 1 ano. Dali que surgiram e abriram a oportunidade, né, de eu entrar na faculdade e fazer uma graduação voltada para tecnologia. E aí eu fui começando a minha carreira, né, passei por outras consultorias também ali, né, no mercado de tecnologia, como a antiga Procore, que trabalhava com SAP, depois virou Sonda, Sonatel Sync e outras empresas. Nossa, eu trabalhei lá também. Trabalhou por lá também? Eu também. Trabalhei. Que ano foi isso? Isso ali, 2014, não, antes ainda, quer ver? 2011. Eu tava lá. Atendia, ficava alocado na TIM, inclusive. Sério? Cliente, Tinha a Dom Aguirre. Isso mesmo. Ela trabalhava lá nessa época. E aí passei por lá e depois fui para uma outra consultoria que é a Capgemini, que era a CPM Brax, enfim, a Cap. Alphaville. E ali em Alphaville trabalhei também. E minha especialização à época era telecomunicações, então trabalhava como engenheiro de rede. Também um projeto voltado para uma grande empresa de telco. E aí, alguns anos, né, trabalhando em consultoria, sempre atendendo clientes, né, enfim, dentro do portfólio. Aí eu tive a primeira oportunidade de estar do outro lado do balcão. Foi uma experiência na Porto Seguro, e você comentou outras grandes empresas que eu passei. Eu passei por todos os steps, né? De um estagiário, um analista, né? Depois um cara de field service, um cara de campo, um cara de telecom, um consultor, um especialista, um coordenador, um gerente, até se tornar um gerente executivo. Então, que massa. Diria que não pulei nenhuma etapa massa. Dentro dessa jornada. Então, não tem, acho que, nenhuma, né, uma receita de bolo, nenhuma fórmula secreta, mas sim... muito empenho, muito esforço e o que eu acho que é primordial para essa área que a gente vive hoje, tanto em cibersegurança como tecnologia, se reinventar. Que legal. Eu acho que a cada momento, em cada oportunidade que bate a porta, saber se reinventar como profissional, não se acomodar com aquilo que a gente tinha à época, e sempre buscar algo novo, né? Sim. E no momento que a gente vive hoje, com muito mais acesso à informação, com muito mais facilidade, também, né? Você ficar parado no tempo e não se movimentar, também gera alguma dificuldade. Aí, ao longo do tempo, fui fazendo também outras formações, fiz MBA, fiz uma especialização na USP de São Carlos de computação aplicada à educação, e aí a gente vai se aventurando por outras coisas que foram ajudando aí nessa bagagem da vida, mas uma trajetória ali, né, galgada passo a passo até chegar na posição atual. Muito bom. E é interessante saber disso, porque tem uma coisa que você falou aí que é o ponto central. Você foi durante todo esse período buscando conhecimento, se reciclando. Você falou de pós-graduação, etc e tal, né? Ou seja, não cai do céu, geração Z. Não cai do céu. De forma alguma. Né? Bastante A gente sabe que o field rala demais. Muito. Né? Às vezes o field rala, ganha pouco, rala muito, conhece muito,
demora a receber reembolso de despesa 2 semanas e a grana tá lá e ele tem que pagar as contas do dia a dia, mas tem que se automotivar. Então, assim, é muito fácil olhar hoje o jardim do profissional e falar que florido que é, que vida fácil que tem, mas não sabe o que a pessoa passou, né? E a poeira que às vezes ela comeu para poder chegar aonde chegou, né? Justamente. Isso fica claro. É uma jornada aí longa, acho que nada é por acaso. Acho que muitas vezes na vida a gente conta com algumas coisas, né? Sorte, pessoas que aparecem na nossa jornada, como Sim, comentei do Fabinho lá atrás, que quem me introduziu indiretamente, né, no mercado de tecnologia, sim, e outras grandes pessoas que foram passando ao longo da jornada e que acabam gerando algum tipo de oportunidade sim. pra gente. Mas a partir da oportunidade gerada, eu acho É, que cabe a nós agarrá-la, né, sem e se dúvida. desenvolver e correr atrás para fazer acontecer. Com certeza. Não, muito bom saber tudo isso, viu, Robson? Você sabe que a gente, o Sisocast, através da TVO, ele vai às ruas sempre ouvir as pessoas. A gente leva alguns temas específicos, escuta a opinião, traz para cá para poder ter uma base do que elas acham dos assuntos e o que que elas entendem. E a gente aqui discutindo, a gente avança e eleva um pouco o patamar, né, da informação. Então eu vou pedir à produção que agora rode uma matéria e na sequência a gente volta já para o debate, tá bom? Então, por Combinado. favor, produção. Obrigado. Bom dia! Carolina Oliveira por aqui. Está começando mais um Jogo Rápido, diretamente da TVO. A internet das coisas, ou IoT, como é conhecida, é uma tecnologia que possibilita que os dispositivos do nosso cotidiano se conectem à internet, permitindo que eles coletem, troquem, processem os dados entre si. Para você aí de casa entender melhor, imagina que você tem um relógio que monitora a sua saúde e envia esses dados para o celular. Ou melhor, esse companheiro aqui, ou a Smart TV que você está assistindo o nosso programa agora, até mesmo o computador, fazem parte do IoT. Então viemos às ruas de São Paulo para saber o que as pessoas conhecem sobre o IoT e como elas lidam com esse tipo de dispositivo. Bora lá conferir? Bom, pessoal, estou aqui com a Gisele. Gisele, você já parou para pensar quantos dispositivos conectados à internet você usa diariamente? Já sim, eu procuro não utilizar muitos, porém tem alguns que eu julgo ser essencial. E qual desses dispositivos você considera indispensável assim no dia a dia? Eu não diria indispensável, mas eu utilizo bastante streaming para assistir séries e filmes, pela facilidade. Certo. E quais benefícios você enxerga no IoT? Olha, eu acho que facilita a vida, eu acho que é uma praticidade, acho que são esses os benefícios, a praticidade no dia a dia. Em relação à privacidade, você se sente confortável com o tanto de informações que esses dispositivos coletam sobre você? Nem um pouco. Na verdade, eu uso assim o mínimo possível, porque estou seguindo a onda da tecnologia, da evolução, mas não acho confiável. E você já passou por alguma situação inusitada relacionada ao IoT? Hoje tudo que a gente fala, ou às vezes eu tenho a impressão, até o que eu penso, todas as telas já estão ali me colocando à disposição, né, para consumir, para utilizar. Mas eu acho que a situação mais inusitada que eu passei assim é de conectar a minha TV e aparecer um conteúdo de outra TV na minha. Então eu acho que isso é um pouco pessoal demais, né? Verdade, verdade. E em relação à sociedade, você acha que ela sabe dos riscos e benefícios do IoT ou falta uma conscientização? Eu acho que falta conscientização, acho que as pessoas não se informam, elas utilizam sem ter muitas informações, né, pela praticidade, e eu acho que não tem informação suficiente, não porque não há disponibilidade, porque as pessoas não buscam mesmo. Muito perfeito, foi ótimo conversar com você, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, bom dia. Bom, pessoal, estou aqui com a Letícia. Letícia, você já parou para pensar quantos dispositivos conectados à internet você usa diariamente? Sim, eu tenho o meu celular pessoal, o da empresa, tenho o meu iPad, meu notebook, minha televisão. Eu acho que é isso.
E quais desses dispositivos você considera indispensável no dia a dia? Ah, meu celular, com certeza. Onde estão todas as minhas informações pessoais, enfim, redes sociais, né? A gente usa muito, né? E Sim, pra tudo. É verdade. E quais os benefícios que você enxerga no IoT? Os benefícios? Eu acho que quando a gente está conectado à internet, a gente está conectado a todas as informações, as notícias, você está informado, enfim, seja uma fofoca, seja uma notícia, enfim, é muito importante. Se acontece alguma coisa com a sua família, com você precisa comunicar com a sua família, enfim. Em relação à privacidade, você se sente confortável nas informações que esses dispositivos coletam sobre você? Eu acho bastante bizarro. Por exemplo, eu estava conversando com o pessoal sobre apartamento. Eu nunca nem sequer pesquisei sobre apartamentos e de repente começaram a aparecer vários apartamentos na região onde eu moro, se eu quisesse comprar, e é muito assustador. Verdade. Você tem outras situações inusitadas que aconteceram? Na verdade, não sei se isso inclui, mas ontem eu perdi o celular do trabalho de manhã, fui roubada à tarde. E aí eu fiquei muitíssimo preocupada, né? Porque todas as minhas informações estão no celular da empresa e no meu pessoal. No final das contas, recuperei o da empresa, mas o pessoal foi com Deus. Você acha que a população ela está devidamente informada sobre os riscos e benefícios do IoT ou falta uma conscientização? Eu acho que não, ainda falta uma conscientização muito grande. Acho que principalmente dos mais idosos que usam a internet assim, completamente sem nenhum pudor, enfim. E eu acho que ainda falta. Eu concordo com você e obrigada pela sua participação. Foi ótimo conversar com você. Eu que agradeço, obrigada. Bom, pessoal, estou aqui com a Marcela. Marcela, você já parou para pensar quantos dispositivos conectados à internet você usa diariamente? Sim. Quantos você usa assim? Normalmente celular e TV. E qual você considera indispensável no dia a dia? Celular. Celular a gente usa para tudo, né? E quais os benefícios que você enxerga no IoT? Vários benefícios. A comunicação com o familiar de longe, no trabalho também. Enfim, são vários benefícios. Em relação à privacidade, você se sente confortável com a quantidade de informações que esses dispositivos eles coletam sobre você? Sim, porque eu procuro selecionar, procuro meio que privar assim, as redes sociais. Então, assim, eu me sinto segura. Certo. E você já passou por alguma situação inusitada relacionada ao IoT? Não. Você acha que a sociedade ela está ciente dos riscos e benefícios do IoT ou falta uma conscientização? Eu acho que tem muita informação, né? Eu acho que as pessoas hoje em dia estão atentas, só que ainda infelizmente, tem muitas pessoas que ainda ficam vulneráveis, né? Muito expostas, né? E não tem esse cuidado de se privar um pouco. Verdade, essa é uma realidade, né? Eu agradeço a sua participação, viu, Marcela? Obrigada. Bom, pessoal, por hoje é só. Encerramos as entrevistas por aqui. Pessoal do Sisocast, agora é com vocês. Muito bem, estamos de volta. Robson, você sabe que o IoT ele é extremamente importante, né, e presente na vida das pessoas hoje em dia. É um caminho sem volta. E ela mencionou lá, eles falaram da Alexa, né? Então a gente fala de um gigante Big Data, vários assuntos pautados na questão do armazenamento do nosso dia a dia, do cotidiano, né? Será que estamos realmente sendo vigiados, né? Fala-se muito disso. E eu queria saber de você, queria que você explicasse, inclusive, para o público leigo, né? Quais são os maiores desafios da segurança quando o tema é IoT e usar até a Alexa como exemplo, se possível, por favor. Legal. Quando a gente fala, né, hoje a gente tem, acho que 3 grandes pilares, né? O mais conhecido que a gente fala de IoT, indiretamente, né? Mesmo que seja um assunto relativamente novo, comparado com outras profissões, né, já está no cotidiano, então as pessoas acabam diretamente conhecendo, né? Às vezes não de forma específica, né? Mas conhecem, né, termos relacionados a IT, tecnologia.
Nós temos o que a gente chama de IoT, que seria a junção de múltiplos dispositivos. Então, o que seria IoT? Então, posso falar de um dispositivo conectado que a gente conhece, que pode ser um notebook, depois poderia ser um celular, mas uma câmera é um dispositivo, né? A gente vai ter ali múltiplas outras coisas relacionadas a um ecossistema. Uma Alexa, hoje em dia você pode considerar um ar-condicionado. O ar-condicionado hoje já se conecta ao Wi-Fi, aplicativo. Você tem lava-louça, geladeiras, máquina de lavar. Então, tudo isso são componentes que podem estar conectados em algum ecossistema. Equipamentos infravermelho, entre outros, que tem algum tipo de conexão. E a gente tem também o que a gente chama, por um universo industrial, OT, né, que são tecnologias de automação. Então, também são máquinas específicas para o ambiente industrial, mas que de alguma forma estão conectadas, né, a uma planta, a outros ativos, né? Então, quando a gente fala de tecnologia das coisas voltadas para a IoT é tudo, né, basicamente conectado em um grande ecossistema ou um grande lake, né? Então, explicando para as pessoas no final do dia, a gente vai ver o exemplo, né, que a gente até viu ali na reportagem, quando a gente fala da Alexa, que acho que é algo que está muito comum, e a gente fala que é um assistente de voz, mas que já vem embarcado hoje no próprio celular, não necessariamente precisa comprar o dispositivo específico Alexa, né? Você falou certo, porque os próprios celulares já são, né? Assim como a própria Google vai ter dispositivo para fazer isso, assim como a própria Apple, mas também tudo isso pode estar embarcado no celular no final do dia, mas também é uma forma de você vender um tipo de componente que pode ser com tela para ter informações gráficas ou não, ou basicamente trabalhar só a nível de assistente de voz, né? A gente também tem muitas outras coisas em casa. Hoje a gente tem casas automatizadas, né? Então, a luminária, o interruptor, a campainha, tudo isso também, né, pode ser um dispositivo IoT que vai estar conectado, seja numa rede conhecida para a gente como uma rede de internet, ou ela pode estar em uma outra rede, né, que a gente tem conexão quando a gente fala de ativos de automação para uma residência, que não necessariamente estão na mesma frequência. Mas no final do dia, tudo isso vai direcionado para algum aplicativo e vai ter algum grande player por trás, né? Então, basicamente, hoje a gente não tem muito esse fato curioso, né? Sempre que a gente baixa um aplicativo, né, ou cria uma assinatura de conta em qualquer lugar, tem um termo muito grande que a gente dá um aceite sem ler. Sem dúvida. A gente vai lá, aceita. Você quer usar a Alexa, você quer usar o dispositivo do Google, você quer usar a Siri, você quer, enfim, né? Ou você compra qualquer dispositivo que está conectado, ou você baixa qualquer app no seu celular hoje, ele vai ter algum tipo de aceite. Se você não aceitar, você não consegue utilizar. E basicamente ali ele está dizendo que tipo de informação que ele coleta, se a sua informação pode ser ou não compartilhada, né? Alguns dispositivos compartilham, né, localização. Hoje, vou dar um exemplo, né? Você pegar ali no iPhone, qualquer aplicativo que você for instalar, ele te pergunta se você quer compartilhar a sua localização. Às vezes você está baixando um aplicativo para gerar um PDF. Sim. Qual o sentido que teria aquele aplicativo ter a sua localização? Então, a gente acaba tendo uma grande vantagem com múltiplos aplicativos ou dispositivos conectados, porque você pode gerar uma série de facilidades, mas indiretamente você tem um compartilhamento muito grande de informação. Então, no caso, por exemplo, você está usando um assistente de voz, será que no momento que não está no mute, que você não está dando comando, ela está captando as informações? Sim. Né? Isso também para aplicativos de mensagem que a gente utiliza, né? Será que em cada momento ele está capturando? Então é muito importante também, ali a gente acaba não lendo, mas o que aceite de privacidade, que dado que a gente está compartilhando de boa fé a partir do momento que a gente utiliza tudo isso. Então, no final do dia, são múltiplas coisas conectadas quando a gente fala de IoT, e isso está já, né, embarcado na sociedade, né? Isso pode ser dentro de casa. Um hospital tem diversos dispositivos de IoT. Nas ruas a gente tem diversos dispositivos de IoT. Então, é o que a gente chama de internet das coisas. São todos os dispositivos, não importa qual seja, com algum tipo de conexão, conectado e permitindo que você execute algum tipo de comando, veja algum tipo de informação, ou até mesmo compartilhe algum tipo de dado. Não, muito, muito claro isso que você está colocando. Eu queria até só compartilhar uma situação que eu passei recentemente. Eu tinha um voo para Pernambuco, e aí o meu voo era 8h05 da manhã. Entramos no avião, esperamos por cerca de 1 hora e fomos obrigados a sair da aeronave. Depois saímos de lá, tínhamos que nos deslocar para outra aeronave. Ficamos mais 1h30 e a outra aeronave reserva não pôde decolar também. Saímos de lá, tivemos que pegar um ônibus na parte de baixo do aeroporto para poder se deslocar para uma terceira aeronave. E eu comecei a receber no Instagram mensagens falando a respeito de ação por perda de voo. Na mesma hora, eu mostrei para minha esposa, eu falei assim, não, é incrível, porque assim, eu não falei, falamos, mas começamos a receber informação, olha, se você perdeu o seu voo
foi cancelado, você tem direito à indenização. Eu até brinquei com ela, falei assim, olha, na verdade, eu acho que processar uma companhia aérea nesse caso seria até um absurdo, porque eles estão cuidando de uma aeronave, impedindo que a gente embarque e sofra Sem consequências. dúvida, segurança em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Então, assim, de verdade, se a gente tiver essa visão tosca de que, olha, eu vou tirar proveito de tudo, não, eu tenho que agradecer que eles não me deixaram embarcar e estavam fazendo manutenção. Então, eu sou muito grato, né, a eles por isso. E aí, para você ver como é que funciona, né? Ou seja, em qualquer lugar que a gente vai, a gente é vigiado de alguma maneira, né? É impressionante. Sem dúvida. Mas aí, pensando no aspecto de segurança, né? Quando a gente faz de IoT, você na companhia, quando você tem que... Até o Shiro veio aqui, participou aqui, ele falou que a parte de dispositivos é um dos pontos de maior atenção que ele tem, maior preocupação que ele tem. Você colocaria a IoT também nesse balaio aí de preocupações? E quais as ações que você toma quando você tem que trazer para a sua operação novos dispositivos? O que você gostaria, que recomendaria, que é o que você usa, né? Para aumentar, ampliar a segurança, né? Em termos de políticas, procedimentos e tal. Legal. A gente se preocupa bastante, a gente quebra até em 2 cenários, né? Quando a gente traz para a indústria, até comentei ali que a gente divide em IT, IoT e OT. IoT. Porque quando a gente traz para a planta industrial, por exemplo, são ativos específicos para o ambiente de automação, mas enfim, são ativos hoje conectados e que tem todo um trabalho, um processo de sensoriamento. Ou seja, por mais que seja uma planta descentralizada, todos os dados que são imputados ali dentro, né, que são sensorizados, vão ser direcionados para o ambiente de IT. E aí, automaticamente, a gente faz um ambiente convergente, né? Então, você pega uma planta que talvez esteja totalmente descentralizada, desconectada, conecta ela no ambiente e faz justamente essa junção do ambiente OT com IT. Então, pega múltiplos dispositivos e fazem essa conexão. E dentro dessas plantas também, por mais que você tenha esses equipamentos isolados de OT, você também vai ter outros dispositivos de IoT, como câmeras, controle de acesso, então coisas também que cabe ter algum tipo de preocupação que pode gerar, né, algum tipo de risco, né, para aquela localidade. Hoje a gente acaba, além de trabalhar com processos e políticas específicos, a gente também traz alguns softwares específicos para a visibilidade desse ambiente, né? Então, assim, se fosse listar aqui, sem fazer propaganda para fabricante, a gente trabalha muita coisa voltada para a IoT com a solução da Forescout, gera uma visibilidade muito bacana de conectar múltiplos dispositivos, uma câmera com um switch, e que basicamente, né, essa engine, esse ecossistema está chegando num determinado data center. E aí, quando a gente vai para o ambiente da planta industrial, a gente acaba trabalhando com soluções como a Nozomi, por exemplo, que traz visibilidade sobre um ativo industrial. E a partir daí, a gente começa a trabalhar nos processos e políticas aderentes. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai para esses ecossistemas, né? Quando a gente fala de uma planta, o modelo de segurança é diferente do modelo de segurança cibernético que a gente tem atualmente. Lá, todo ambiente industrial, a gente fala de um conceito chamado de safety, que ele pensa em performance, disponibilidade, e o terceiro pilar é segurança. Mas ele olha muito mais com uma ótica de segurança do todo. Então, a segurança da planta, indiretamente, pode ser segurança de pessoas, evitar algum tipo de acidente, evitar algum tipo de parada. Dependendo da indústria que você atue, pode ser um produto químico, então você também tem segurança ambiental. E, automaticamente, a junção das duas coisas pode gerar um determinado risco à vida. Como a gente estava comentando aqui desse caso específico da companhia aérea, então, né, se você não tem um ambiente seguro e mesmo assim permite que as pessoas adentrem aquele ambiente, você pode estar colocando o risco à vida, até mais do que o dado, dessas pessoas em jogo, né? Então, a partir daí que a gente começa a construir as políticas mais aderentes para a proteção desses dispositivos, né? E também tem que ter um processo muito grande de aculturamento também. Porque o perfil de uma pessoa que trabalha numa planta, adere a uma planta, é diferente do perfil de uma pessoa que está no escritório, um acesso administrativo, mas de qualquer forma, indiretamente pode ser que essa pessoa com outro ativo, né, passe a se conectar indevidamente no ambiente e traga um determinado risco. Então, quando a gente vai trabalhar nessa ótica, né, de IoT ou de OT, a gente precisa ter muita visibilidade para começar a definir políticas e processos específicos, né? E ambientes de missão crítica, muitas vezes é difícil de você remediar, como a gente vê em ambientes de IT, por exemplo, de soluções em nuvem. A gente tem uma determinada aplicação, seja ela microserviço, container, um SO nativo virtualizado em algo,
a gente tem redundância, a gente descobre que tem um ataque ou um ransomware, e temos soluções ali que nos permitem isolar aquela máquina, ou tirar ela do nosso ecossistema, isolar ela da rede porventura, e a gente vai fazer as tratativas de remediar um incidente, e muitas vezes a nossa operação continua ali atuando normalmente. Quando a gente vai para o ambiente de missão crítica, primeiro que eu não posso fazer uma parada de uma planta. Então, até um incidente, a gente tem que tratar de forma diferente. Dependendo do que for, se você fizer a parada numa planta, você também tem uma cadeia de suprimentos interrompida. Então, a gente tem muitas vezes muito risco de, por exemplo, imagina, eu estou distribuindo gás, né, para um hospital. Ele está usando isso como uma fonte de cogeração de energia. Aquilo fica indisponível. Então, a gente também tem outros riscos aí associados quando a gente olha, né, para esse olhar de proteção para esses ambientes. A gente acaba tendo que fazer meio que uma tradução de cibersegurança para se conectar nesse tipo de ambiente, para entregar a proteção mais adequada, as políticas e processos mais adequados também. Uhum. Não, você falou de uma situação que ela é bem interessante, né? Você citou o exemplo de um hospital, né? E a gente tem tratado desses temas aqui entre nós também, em decorrência de várias situações que têm acontecido recentemente, né? Não só no Brasil, como fora do Brasil. Então, eu acho que você foi muito feliz na sua colocação, no exemplo que você deu, né? Quais são os riscos de privacidade associados ao IoT principais que você consegue listar aqui e que serve de ponto de atenção para uma empresa que precisa observar esse assunto, né, especificamente? Legal. Eu acho que ali quando a gente vai, né, para IoT, a gente tem que pensar, o risco está muito grande e às vezes inerente para onde a gente está levando o dado ou a informação. Então, pense, não vamos me preocupar com ótica de privacidade falando de dispositivos como câmeras. Uhum. Mas a partir do momento que eu tenho uma imagem sobre você, está muito fácil associar, muitas vezes, quem é você. Com certeza. Às vezes, com um screenshot daquela imagem jogando no Google, eu vou te descobrir em alguma mídia social, eu já sei quem é, de onde é, para onde vai. Né? Acho que esse é um impacto trazendo do lado corporativo. E o outro ponto, abordar naquele exemplo que eu comentei. Muitos dos ativos que a gente usa aqui como IoT tem algum tipo de plataforma e aplicação por trás. A gente não tem o cuidado ali de ler o aceite que a gente está dando para o dispositivo, né, para o sistema operacional do smartphone, para os apps que a gente baixa, que indiretamente ele acaba, né, podendo, né, ali de alguma forma vazar algum tipo de dado do seu pessoal. Por exemplo, a gente pega alguns aplicativos que pedem acesso à câmera do celular ou à galeria de fotos. Aí, de novo, tem alguns dispositivos que você não precisa trabalhar com imagem. Por que ele pede o uso da galeria de fotos? A partir do momento que você concede o acesso, né? Se é feito um upload daquele dado, automaticamente tem como associar a partir de uma imagem ou de uma situação quem é você. Então, eu acho que é muito teu cuidado quando a gente traz para a ótica da sociedade ali. Aquilo que te permite ali cuidar nos aceites que você vai estar utilizando em aplicativos ou dispositivos que você venha se conectar. Não tem como a gente se isolar, essa é a realidade do mundo, né? Mas é um cuidado adicional. Quando a gente fala de companhias pensando em ótica de privacidade, talvez o cuidado seja muito grande ou em ferramentas que a gente consiga coletar algum tipo de dado. Então, câmera é uma boa base de registro. Hoje, se você for olhar grandes condomínios que a gente vai acessar... Biometria. Você tem biometria facial. Exatamente. Então, outro dia eu fui num grande fabricante para fazer uma agenda, eu já tinha ido lá uma vez. E aí eu acabei encontrando o pessoal na hora do almoço e nos dirigimos pro prédio para uma reunião na parte da tarde. A pessoa não precisa nem identificar na portaria que ele está comigo, ele vem fazer uma agenda aqui conosco e tal. Você tem cadastro? Falei, já vim aqui, mas não me retorno. A pessoa bateu uma foto, nem pediu meu RG, e aí tinha uma biometria minha, cadastro do primeiro acesso. Estava armazenado. Estava armazenado ali dentro. Então imagina na quantidade, né, de dados e uma imagem que você tem. E hoje, né, através ali, a gente tem várias métricas e ataques que são condicionados a partir de ter uma biometria facial a um dado. Ou até mesmo multifator de autenticação hoje dos bancos, muitas vezes é por biometria facial, né? Óbvio que a gente tem alguns aplicativos e proteção em grandes instituições financeiras que conseguem fazer esse cruzamento. Ele tem a imagem salva, mas ele faz alguns movimentos que te pede ali na hora para você poder adaptar. Mas hoje você tem tecnologia também que pode ser utilizada ali para usar isso ao seu favor. Então isso também é um outro ponto também de risco que pode ser tanto uma ótica de privacidade ou gerar algum tipo de incidente ou tentar algum tipo de fraude a partir da imagem. Então, algo muito comum, eu diria que seria essa parte ali de biometria facial e dados que são adquiridos ali a partir de um cadastro e uma determinada imagem. Então, isso fica muito na mão de grandes companhias ou qualquer lugar que você vai fazer algum acesso, fazer algum tipo de reunião.
o seu dado fica armazenado. E muitas vezes você não está com o dado armazenado naquela empresa que você foi visitar. Hoje que você vai num prédio comercial, é uma outra empresa terceira ainda que administra a entrada do prédio, eles têm múltiplas empresas. Então, não é as empresas que são responsáveis por armazenar o seu cadastro. Quem é essa empresa? Para onde vai esse dado? Isso é compartilhado? Essa base é compartilhada com a base da mesma empresa para outros edifícios, por exemplo? Então aí vai um ponto de atenção ali, que é uma coisa que a gente nem questiona hoje em dia. Você vai posso tirar uma foto sua? Você já aceita. Você já aceita. E já entra. E ponto. E aí a gente tem os dados. Quiser. E aí quando a gente pensa nessa ótica, né, de privacidade, conectando, né, com o IoT, acho que é algo muito comum, né? Consegue associar ali. Então é um ponto ali de atenção, né, que a gente deveria ter. E aí é um ponto do lado corporativo, que seria uma informação que a gente deveria proteger, identificar como está aquele acesso, quem tem aquele acesso àquele dado, como ele é armazenado, ele fica localmente, você vai para uma plataforma, essa plataforma está onde, né? Está em nuvem, não está em nuvem, é backupeado, quem acessa, né? Isso é excluído de tempo em tempo, quanto tempo isso fica disponível ali dentro, então tudo isso é um fator curioso ali que pode ser um ponto de atenção. É um ponto de atenção e nós estamos vulneráveis, essa é a verdade. Sem dúvida. Bom, enfim, a gente pode fazer até uma reflexão sobre tudo isso que você falou. Quando a gente fala de uma empresa idônea, que ela passa por todo um processo para atender, por exemplo, um banco, né? Um banco é muito criterioso, ele cobra muito processo para homologação. Você ainda pode dar um certo valor a essa companhia por entender que ela já tem uma maturidade tal que permite ela, até pela reputação e o nome que ela conquistou, atender. Mas quando você realmente chega num prédio comercial, eu falei disso aqui numa das conversas com alguém que veio para cá, não me recordo quem foi, porque realmente eu sempre pensei exatamente nisso. Para onde vão essas informações? Por fora, a bela viola, por dentro a gente não faz a menor ideia. E as pessoas têm uma fantasia de acreditar que, olha, se tal processo é baseado em biometria, é seguro, mas elas não sabem nem por que é seguro, porque elas não conhecem o fluxo daquilo. Nem a gente que está sendo exposto àquilo, e às vezes nem o controlador daquilo, quando ele terceiriza para um provedor, nem ele sabe exatamente. Ele tem um due diligence lá para questionar e tá tudo certo, mas seja o que Deus quiser, né? Com certeza. A gente tem ali por trás, né, milhares de tecnologias que são bem desenvolvidas e a tecnologia é e pode ser segura. Óbvio que não tem segurança em 100%, né? Quando a gente fala de cibersegurança, a gente identifica brecha em tudo e tudo é questão de tempo. Mas esse é um ponto muito interessante que você abordou, né? A tecnologia até pode ser robusta, mas e o processo por trás dela? Então, eu tenho uma sempre boa... o processo, né? eu tenho uma boa tecnologia, mas quem opera, né, não usa os fatores de segurança que a plataforma tem. Quem configura, não configura da maneira adequada, né? Quem consulta esses dados... às vezes, é um leigo então, que acredita naquele modelo e se sem dúvida. Não, tem uma aplicação muito boa e segura. Basicamente, aqui eu cadastro o seu RG e CPF, tiro uma foto sua. Não tem risco nenhum. Talvez a plataforma tenha os pontos de controle adequados, vá para um local, mas sempre vai ficar aquém de quem adquiriu, né, fazer as suas corretas configurações. Um exemplo claro sobre isso é quando a gente fala um pouquinho de jornada para a nuvem. A nuvem é mais segura ou não que o ambiente on-premise? Claro que não. É tão segura quanto o ambiente on-premise. Mas grande parte dos riscos relacionados a ambientes em nuvem são por falha de configuração. Então, algum processo que falhou ou alguém que gerou uma falha, né, dentro de um item de configuração. Não quer dizer que a nuvem, seja da Microsoft, da AWS, da Google, da Oracle, entre outras empresas, não sigam os preceitos de segurança. Tem diversas certificações, desde segurança física, né, até para armazenamento de dados, etc. Mas tá na mão de quem, né? Exato. Esse Você sabe que você está falando isso, na última edição, quando a gente conversou com o Flávio da Balminas, esse assunto entrou em pauta, né? Porque a gente dizia assim, eu até dei um exemplo, a gente foi homologar uma empresa para fornecer o nosso ambiente de rede. Só que a grande parte das empresas que a gente consultou, uma grande parte nos oferecia o ambiente, por exemplo, de um servidor de arquivos AWS. Só que quando nós vimos olhar, não havia criptografia, não havia backup, o analista da ponta não me dava garantia que o analista vai ter acesso ao nosso próprio ambiente. Ou seja, ele usa a imagem de uma empresa como a AWS ou a Azure, e a pessoa leiga contrata aquilo acreditando que está tudo ok, só que ela não se atentou que ela precisa de criptografia, backup, de políticas estabelecidas ali para impedir que até o provedor
não tem acesso aos dados do controlador, né? Perfeito. E hoje, né, é um ponto quando você faz uma contratação de uma subscrição em nuvem, né, isso de qualquer grande player, está ali no contrato que a responsabilidade de como você usa e administra isso é sua. Tá vendo só? Então, isso está em contrato. É. Então, assim, eu vou, obviamente, te prover ambientes seguros, você pode requerir uma série de certificações desses players, e nem precisa, já fica até disponível no site deles, a quantidade de certificações são mais de 30, 40 que eles têm, mas a responsabilidade é sua. Então, até quando você vai usar isso compartilhado de algum parceiro, né, seja para estabelecer algum ambiente, seja para fazer alguma parceria, pode ser um engano, né? Não, tá na AWS, tá na Azure, é um ambiente seguro. Depende como que você configura. E a própria plataforma vai te dar subsídios para criptografar o dado, para fazer um acesso de forma segura, né, de isolar, né, as comunicações, entre outras coisas. Mas, de novo, isso é aplicado para quem administra aquilo? Exato. Se não for, um risco não está em utilizar a plataforma. É um pouquinho também que a gente estava comentando aqui sobre a IoT, né? Em alguns cenários, talvez como você compartilhe, ou quem está administrando, que torne aquilo inseguro. Talvez estar conectado ou ter o seu dado ali em algum tipo de momento, não seja o problema, porque hoje é impossível, né, que o nosso dado não esteja imputado em algum lugar, algum tipo de informação, seja uma imagem, né, seja um e-mail, seja um telefone, seja um dado de CPF, em alguma base, seja uma base do governo, seja uma base de alguma instituição financeira, né, seja algum cadastro que você fez em alguma plataforma. Então, assim, é muito difícil você não conseguir compartilhar algum tipo de dado seu e é muito difícil você ficar 100% desconectado. Em algum momento você vai estar conectado em algum dispositivo ou algo do gênero, né? Mas acho que talvez o grande input, o grande recado, muitas vezes é a atenção, né, de quem está administrando e como administra. Talvez o risco muitas vezes esteja ali do que necessariamente dito na plataforma, né? Óbvio também quando a gente fala para a jornada de cyber, muitas vezes a gente consegue descobrir uma falha, uma vulnerabilidade em determinada aplicação, em determinado ambiente, enfim. E aí se desenvolve algum tipo de correção. Mas muitas vezes a falha está no processo, né? Ou em quem entregou aquilo que não está da forma correta, né? É o processo quase sempre, né? Infelizmente é isso. Bom, a gente vai continuar, mas eu quero passar um recado aqui para quem está assistindo. Esse mês a gente recebe a chegada de um novo patrocinador, que é a Phishing Plus, que é a melhor solução para simulação de ataques e phishing a colaboradores. E tem todo um processo voltado a treinamentos personalizados, além de ser a plataforma mais adequada às leis globais de privacidade em todo o mundo, seja no Brasil, Estados Unidos, Europa, Japão, África do Sul, enfim. E eu vou pedir a produção que rode o comercial e a gente volta na sequência, tá bom? Combinado. Vamos lá. O perímetro da rede deixou de ser o principal fator de risco em cyberataques. O usuário passou a ser o ponto mais vulnerável em função da evolução tecnológica. É preciso capacitar e treinar colaboradores. A Phishing Plus é a plataforma para simulação de ataques de phishing mais avançada e adequada às leis globais de privacidade em todo o mundo. Através dela, é possível criar programas completos de educação, disparar fake phishings, oferecer e-learning, detectar credenciais vazadas na web, fazer campanhas pelo WhatsApp, e-mail, SMS e muito mais. Conheça agora a nossa plataforma e construa um ambiente corporativo mais seguro. Fale com o nosso time de vendas. Muito bem. Aproveitando o comercial, a gente falou disso. Eu queria saber de você quais são as melhores práticas para conscientização, né, dos colaboradores quando a gente pauta IoT, né? O uso de IoT, integração. Normalmente, o que você gosta e defende? Quais são as bandeiras que você defende para conscientização? Legal, acho que a gente trabalha muito forte no uso consciente do dispositivo que está ao seu alcance, né? Infelizmente, a pessoa que vai estar ali, ou felizmente dentro da corporação, alguns dispositivos, ela acaba sendo o usuário do dispositivo e não tem muito que ela possa fazer, acaba sendo muito mais uma responsabilidade nossa do lado de cá, de garantir que os nossos vetores estão protegidos ou da melhor forma possível. Mas quando a gente deriva isso, né, de forma mais centralizada, então vai ser os dispositivos que a gente fornece para o colaborador no final do dia, né? Seja o notebook da empresa, seja o celular da empresa. E quando a gente vai para as áreas operacionais, os ativos que aquele determinado colaborador tem acesso, né? Então a gente tenta bater muito forte nessa questão da conscientização, mas a gente também trabalha alguns outros pilares, né? Porque é uma questão muito cultural. Eu vou definir e defender que ele tem um cuidado exacerbado no uso do dispositivo, mas ele não tem um cuidado naturalmente com a senha dele. Ele não tem um cuidado no dia a dia de como ele protege a própria informação pessoal, longe da corporação.
Então eu volto até uns steps anteriores. Eu acho que esse processo educacional, né, quando a gente vai falar de segurança da informação, cibersegurança, o nome que a gente quiser dar, seja para IT, IoT ou para OT, ele passa por uma base muito forte cultural de como a gente dissemina conhecimento, de como a gente educa. Até eu brincando ali na reportagem, você viu que tem algumas pessoas que conhecem sobre dispositivos conectados, né? E outras, eu acho que todas as informações estão aí, é um risco, né? É desconhecimento mesmo, né? Então a gente tem trabalhado nos últimos anos em alguns programas fortes de conscientização, trabalhando desde o uso seguro do dispositivo, né, da forma adequada do uso da informação, proteção e utilização da sua senha, né, e sempre usar um segundo fator. Né? E aí a gente tenta conectar muito hoje com algo que os bancos fazem há muito tempo. Né? E a gente até brinca, você tem uma conta determinada no banco, tem um investimento, você bota o seu dinheiro lá, que é seu dinheiro, numa conta que você abriu, e você se adequa a usar os padrões para acessar o seu próprio dinheiro, o seu fundo de investimento, algo que você tenha, né? Não, você é obrigado de tempos em tempos a ter o seu dispositivo cadastrado, você é obrigado a configurar a sua biometria, né? No passado, antes você tinha que ali ter algum token, ou vincular, ou gerar um token eventualmente quando você vai fazer alguma troca de dispositivo, coisa do gênero. Então, a gente se habituou que é um processo seguro para cuidar do seu dinheiro, que talvez seja, naquele momento, algo importante para você. Só que muitas vezes a gente não tem essa mesma visão com a nossa informação. É isso aí. Muitas vezes a pessoa entende que assim, não, dinheiro ou um bem material, eu tenho que cuidar dele. Agora, a minha informação não. E como eu utilizo também, muitas vezes, aquele bem que tem algum dado meu, também não é importante. Então a gente tenta bater nessa tecla constantemente. Um outro ponto que a gente vem descobrindo ao longo do tempo, e melhorando a nossa jornada de conscientização, no início a gente fazia muita coisa obrigatória, depois a gente já foi mesclando com coisas que a gente vai tentando aderir ao público em coisas não obrigatórias para entender um pouco da aderência. Porque a gente brinca muito no ambiente industrial e segurança, né? Quando você entra numa planta, você tem ali locais identificados, por onde você deve caminhar, né? Você nunca pode ali, né, atravessar um local que tem algum tipo de equipamento, algo sendo içado, coisas do gênero. Você tem todos os EPIs que você necessita para poder trafegar naquele local. E se você tiver algum desvio, você notifica aquela pessoa que, ó, isso aqui é proibido, né? E a pessoa que cumpre tudo isso, né, ela chega, por exemplo, na casa dela, mora num condomínio, o elevador quebrou, ela vai subir dessa escada, ela não segura o corrimão, por exemplo. Então, se ela tem uma atitude segura, né, deveria ser algo incorporado nela, que ela faria seguindo os preceitos, seja na companhia, seja fora de casa. Então, muitas vezes a gente vê o pessoal supostamente, né, seguindo ali os treinamentos, fazendo todo o programa de conscientização, e aí na prática, quando ele está fora da companhia, e hoje a gente tem um ambiente centralizado, então você tem o home office, você tem muitas vezes, né, publicado acesso a um e-mail por um dispositivo que não é da companhia, então muitas vezes a pessoa pode acessar um e-mail da companhia através de um celular pessoal, por mais que tenha credencial, tenha multifator de autenticação, mas e esse dispositivo que você está acessando? Você protege ele? Então acho que é muito da ótica que a gente vem trabalhando ao longo do tempo, a gente vem usando algumas plataformas para simular tanto a parte de phishing, cultura e conscientização, mas a gente também tem feito muito evento com essa volta, esse modelo híbrido de corpo a corpo, de tentar conscientizar as pessoas no tete-a-tete, num papo, muitas vezes também traduzindo aquela linguagem, a informação que a gente quer levar para o dia a dia dela. Né? E aí a gente também começou a criar algumas pílulas e alguns materiais para uso pessoal. Então, por exemplo, uma coisa super bacana, a gente, um tempo atrás, produziu um conteúdo para a segurança de quem tem filhos. Aí a pessoa olha com um olhar totalmente diferente. Peraí, mas na área de cibersegurança, da companhia, falando de cultura e conscientização, sim, mas seu filho hoje está conectado, usa um tablet, usa um smartphone, né? Você faz gerenciamento de privacidade do que ele acessa, você consegue visualizar, né? Hoje, né, você consegue cadastrar, independente da idade, fala que conteúdo ele pode acessar, por quanto tempo ele pode acessar o dispositivo, legal. Ah, você que tem um smartphone, sabe como configurar ele ali para caso, né, ele seja furtado de você, né, que a pessoa não consiga trocar a senha do dispositivo, não consiga remover a sua credencial, que você consiga monitorar o celular, tentar descobrir eventualmente onde ele esteja, ou por mais que você não recupere o bem, a pessoa também não consiga acessar os seus dados de banco, fotos, imagens, Então, que você tenha. Desculpa até interromper, Imagina. mas tem tudo a ver isso. Total. Tem tudo a ver. Porque aquele garoto, o filho, se eu dou exemplo de um filho, ele é um agente potencial de risco que pode levar aquele agente mal intencionado a chegar naquele colaborador, por exemplo. Sem dúvida, Né? sem dúvida.
E a gente tenta conectar em coisas do cotidiano, porque você entende que a pessoa vai tentar fazer aquilo de forma genuína. O que eu quero dizer de fazer de forma genuína? É que ele vai fazer aquilo e a partir do momento que ele aprender que aquilo é um comportamento que ele deva incorporar para a vida dele, ele vai seguir. É muito como a gente diz aqui também muito, né, aqui no Brasil, né? Deveria ter educação financeira já como base em matriz escolar, né? Eu acho que quando a gente fala de segurança digital, não estou falando que a gente vai ter que formar, né, dentro de uma matriz curricular, né, pessoas que vão trabalhar no mercado de cibersegurança, que vão trabalhar, né, com aplicações no Red Team, no Blue Team, com governança, não é isso. Mas a gente até mudou um pouco do nome também. Quando a gente fala do programa, a gente não fala mais de segurança cibernética, a gente fala de segurança digital. Sim. Você está conectado em algum momento em algum dispositivo, em algum momento vai trafegar algum tipo de informação, ou da companhia ou seu. Como que eu espero que você proteja a informação da companhia, se você não protege a sua própria informação? Exatamente. Então, fica um cenário. Quando ele está dentro do nosso perímetro, dentro do nosso ambiente, dentro dos nossos controles, a gente acaba aplicando outras coisas indiretamente para proteger, né? E se aquele dispositivo também tiver algum tipo de impacto, a gente tem outras soluções que não vão nos permitir, né, mitigar ou remediar. Agora, no dia a dia que ele esteja, se ele tem acesso a uma informação privilegiada da companhia, Sim. e ele compartilha isso de forma indevida em algum outro dispositivo que não está no nosso controle. Exatamente. O dado, a informação vazou do mesmo jeito. Então, eu não entendo que a gente consegue melhorar essa matriz de conscientização olhando só os números de como ele vai interagir dentro da companhia. Eu acho Sim. que isso a gente tem que levar como algo para a sociedade. Então, a gente tem tentado mudar os programas de cultura e conscientização, fazer um trabalho muito forte também com a área de gente, falando com os times de RH, que a gente tem que trabalhar como algo cultural e tem que ser algo leve, que não pese na sua rotina. Cada um já tem seus papéis e responsabilidades, eles não têm que adquirir a responsabilidade de uma área de segurança da informação, de cibersegurança. Mas a gente tem que deixar claro também qual que é o papel dele, até onde ele deveria ir e a importância daquilo. Então, a partir do momento que ele traz isso de forma genuína, ele também vai aplicar tudo aquilo que a gente determinar ali como dica ou como algo que seja uma política, eu acho que ele deveria seguir porque é uma diretriz da companhia. É nessa linha que a gente tem visto e trabalhando e mudando. Assim, a gente tem que se adequar. Não tem como eu virar e falar, não, eu vou fazer a empresa inteira de 1.000, 5.000 colaboradores se adequarem a uma estrutura que a gente definiu como segurança da informação. Mas é uma política, como outras companhias têm, a gente tem que seguir. A sociedade também tem diversas políticas que a gente deveria seguir. E mesmo assim as pessoas têm diversos desvios e são punidas pelos esses desvios. Então, assim, o que a gente faz para que isso deixe de acontecer? A gente só vai punir, né? Ou a gente vai conscientizar de uma forma, né, muito mais educativa e que ele consiga usar isso no seu dia a dia. A partir do momento que ele conecta isso no dia a dia, a gente percebe que ele recebe as informações de forma melhor e a gente sempre tenta sensibilizar em alguma coisa. Assim, filhos foi um exemplo que a gente deu, porque tem, vai te preocupar, sempre a coisa para quem é pai é uma das coisas mais importantes que a gente tem na nossa vida. E então, transcende a segurança. Justamente. Isso impacta em motivação, Sem em dúvida. performance, em tudo, Sem né? dúvida. No dia a dia daquele ser humano. Então é uma forma. Pela ótica do ser humano mesmo, né? E principalmente quando se autoriza o buy hold. Uma empresa Justamente. está sendo flexível, está autorizando o buy hold. E o camarada não está respeitando. É um pouquinho complexo, de novo. Então, assim, não dá para ter um input que ele vai ter uma boa postura quando ele está no escritório, quando ele está de casa ou enfim, na rua, e já tem uso discriminado da informação, um dispositivo que foi autorizado a utilizar, por exemplo. Então, é um pouco nessa linha. Com certeza. Determinados sites que são acessados, né? Então, você tem um baita de um problema nesse sentido, com toda certeza. Eu vou aproveitar agora para passar alguns recados aqui, tá? Ô Robson, você sabe que esse podcast ele tem uma missão social também, né? Então nesse momento a gente recebe muitos currículos de profissionais que estão buscando se reempregar no mercado e a gente tem vagas também para profissionais de segurança. Então você que é CISO, gerente, coordenador, gerente de projetos, enfim, não lembro de cabeça todos aqui, tá? Mas assim, a gente recebe vagas de clientes que estão buscando compor seus times, né? Então, você que é empresário, ou presidente, CEO, enfim, você precisa contratar um CISO, um coordenador, um gerente, enfim. Você pode passar a sua posição para nós através de oportunidade@cisocast.com e você também que é candidato pode encaminhar. A gente tem uma forma de dividir lá, a gente consegue fazer uma distribuição, né, sem nenhum problema. Isso é um dos recados que eu queria passar. A gente tem recebido, como sempre, muita sugestão de pauta, né? Inclusive, se você depois quiser passar para a gente alguma sugestão de pauta que você gostaria de ver,
traga para a gente também, todas as pessoas que estão assistindo, a gente recebe muita coisa e à medida do possível a gente vai tentar rodar. O IoT era um dos temas que o pessoal pediu para a gente discutir, né? Então, feito, tá, pessoal? Com muito carinho aqui para vocês e através de um profissional sensacional que está aqui conosco, né? E agora eu vou pedir para a gente rodar o merchan da WIFSecure, tá? Você conhece a WIFSecure? Sim. Conhecia, né? Conhecia. Maravilha. Produção, pedir que vocês rodem o comercial da WIFSecure e a gente volta na sequência, por favor. A WIFSecure é uma empresa finlandesa líder mundial em soluções de cibersegurança entregue via plataforma unificada Elements. O Elements é uma solução modular única composta por uma gama completa de produtos de segurança cibernética. Inclui o premiado gerenciamento de vulnerabilidades, gerenciamento de patches, proteção de endpoint, tecnologia de detecção e resposta para endpoint, cobertura para Microsoft 365, bem como gerenciamento de postura de segurança na nuvem. Juntos, os produtos oferecem solução de ponta a ponta e cobertura inigualável, podendo ser adquirido em SaaS. Conheça agora a nossa plataforma. Fale com o nosso time de vendas. Muito bem. Voltando aqui, a gente falando da WIFSecure, ela é nossa parceira nesse projeto, né? Então, se você tem interesse em conhecer a solução, sem compromisso algum, você acessa o QR Code aqui na tela, entre em contato com a equipe, solicita uma apresentação, se interessar conhecer o produto, ou parte dele, já que ele é estabelecido em módulos, faça uma prova de conceito, né? A gente se volta àquela questão do processo, né? Sem dúvida. Assim, não adianta crítica aos produtos, né? Os produtos estão aí no mercado, todos eles com as suas características, então a gente sempre recomenda, principalmente que nós somos muito consultivos, assim, faça a prova de conceito, analise o teu negócio, entenda por que você vai implementar uma solução, seja ela A ou B, e estabelecendo o processo você consegue ter uma eficácia do produto final, né? A gente sempre fala muito disso, e eu sou suspeito para falar que eu sou fã, não digo que não tenho a pretensão de ser o fã número 1 da WIFSecure, mas sou um dos maiores fãs do produto com toda certeza, tá? Até pela história dela. Então, assim, se você tiver interesse, entre em contato e com toda certeza você vai ser muito bem amparado. A gente tem um código também, caso você queira ser atendido pelo Grupo Off Hunter, com o código CISOcast 2024, você tem um baita de um desconto no projeto, no acompanhamento de serviços de network scanning, entre tantas coisas mais, tá? Então é isso que eu queria passar aqui. Bom, a gente infelizmente está chegando no final. Eu queria perguntar para você, Robson, eu já percebi que logo no começo você fez menção a uma pessoa, né, que você tem admiração, porque te ajudou a entrar nesse mercado, e a gente gosta muito disso, que a gente fala sempre muito gratidão aqui. Só que a gente costuma perguntar para as pessoas que vêm 2 ou 3 referências de mercado, as quais você tem admiração, profissionais que você se espelha, profissionais que você acompanha, né, no dia a dia e que eventualmente você possa citar alguns nomes. Eu sei que é difícil porque tem muita gente sempre, né? Tem muita gente boa. Mas se você puder falar um pouco mais, você já citou uma pessoa ali, então eu gostei muito dessa tua postura, porque isso mostra simplicidade, né? Uma das coisas que eu tenho em mente, assim, eu sou muito grato a muita gente, né? Então eu sempre penso assim, poxa, a vida da gente ela é pautada por conhecimento. Claro que ele depende do nosso próprio esforço, mas sempre tem alguém que nos ajuda a caminhar de alguma forma, nos dá oportunidade na vida. E a vida passa rápido. Ninguém vai levar nada. Se o que leva são os momentos como esse aqui, o conhecimento que a gente tem e a gratidão às pessoas, né? Então, se você puder falar um pouquinho, agradeço, tá? Legal. Sempre tem muita gente boa, né? Muita gente que a gente se espelha, né? E nem sempre, às vezes, são pessoas que nos ajudaram diretamente, mas às vezes nos ajudam indiretamente com o seu conhecimento, quando participam de um podcast, quando participam, né, dando uma palestra em algum evento. Então tem algumas pessoas que eu gosto bastante. Uma pessoa que eu sempre menciono quando me perguntam assim, é o Marcelo Zilo Neto, né, hoje está na AWS, mas já trabalhou na Microsoft, já esteve do outro lado do balcão, trabalhou na TecBan, Santander. Eu acho ele um profissional ali multifacetado. Por quê? Ele é professor, ele é escritor
e ainda consegue atuar. Já atuou na gestão de pessoas como CISO, entregando grandes projetos, né? Já trabalha do outro lado também, usando essa bagagem, essa experiência para ajudar e fomentar pessoas, né? Sempre encontro ele palestrando em algum lugar, falando em eventos, dando algum tipo de aula. Então, sempre é uma pessoa que contribui bastante. Tem quase 30 anos aí no mercado, então a gente sempre olha para grandes referências, né? Então, é uma pessoa que eu admiro muito ali, né? O hard skill, né? E eu gosto muito da maneira que ele se comunica. Então, tem muita bagagem, muito conhecimento. Na nossa área de tecnologia, cyber, às vezes a gente tem muita gente boa, mas que às vezes tem dificuldade de se expressar. Mas conhece muito, né? A gente só consegue aprender na prática. Mas tem pessoas que a gente não tem acesso constante. Então, às vezes, quando a gente vê essa pessoa falando um pouco, então é um bom ponto para a gente poder refletir e observar. Uma outra pessoa que eu gosto bastante também, hoje está na Microsoft, a Vanessa Pádua, é uma pessoa que eu admiro bastante também. O que eu admiro muito dela é todo esse cuidado que ela tem humano e como ela monta as equipes. Então, a gente nunca faz nada sozinho, então a gente sempre vai ter algum conhecimento, alguma habilidade, a gente tem que cercar de pessoas que querem crescer, querem se desenvolver, né, que tem outras habilidades, mas o como a gente faz isso, eu estava num bate-papo mais cedo hoje, também é importante, né? Como a gente trata bem as pessoas, e não é por interesse, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente não vai ajudar porque a gente quer alguma coisa em troca, mas a gente vai tratar bem porque, assim, é a lei do retorno. Um dia volta e, às vezes, alguém que vai te estender a mão, você nem imaginava, e assim vice-versa. Então, também uma profissional de milhares de anos aí no mercado, e tem um pouco dessa vertical de saber montar bons times e fazer boas relações e fazer essas pessoas ali atingirem um bom resultado. Eu não vou citar ninguém que eu trabalho em conjunto ou que eu trabalhei, porque senão depois gera algum tipo de ciúmes. Não comentou, senão não comentou. Então eu vou comentar pessoas que eu conheço de mercado que eu admiro, mas nunca trabalhei na empresa diretamente ou algo do gênero, né? E uma outra pessoa que eu gosto bastante também é o Nicolas Chutko. Assim, foi diretor anteriormente na Microsoft, hoje está na Nozomi, uma pessoa que eu me conecto bastante nesse mundo. Conheço muito bem ele. Passou pela FireEye, Zscaler, enfim. Também ali faz algumas empreitadas aí agora como palestrante, como conselheiro, e tem feito algumas coisas bacanas no mercado. Ele é um cara que eu me inspiro muito, que eu vejo que ele conseguiu o ciclo virtuoso. Então, assim, todo lugar que ele passou, ele consegue gerar um bom resultado. Então, entregar um bom trabalho. Então, às vezes a gente não fica, né? Os ciclos não são, né, infinitos, né? A gente passa por locais, por lugares, mas sempre a gente tenta entregar o nosso melhor naquele tempo que a gente passou. Infelizmente, a gente está num mercado que é um pouco complexo, né? Então, a gente vê que com a quantidade de incidentes, ataques acontecendo, aumentando a discussão do tema, surgindo novos profissionais, contratando CISOs, mas sempre tem um grande incidente, um grave incidente, o primeiro, infelizmente, a ser desligado é o CISO, né? Então, assim, ninguém é super-homem. Então, é um profissional que eu admiro, porque eu vejo que, assim, é multifacetado e por todo lugar que passou conseguiu cumprir a sua missão e entregar um bom resultado, né? Eu não vou citar aqui os feras que eu já trabalhei, porque senão gera algum tipo de ciúmes. E é muita gente, né? E é muita gente também, tem muita gente boa. São 3 pessoas, assim, que me rápido de cabeça, são muito bons, conhecem muito do mercado, mas o que eu humildemente tento pegar de melhor que eu acho que eu posso aproveitar, né? Então, tentar, por todo lugar que eu passei, ter ciclos de sucesso, entregar um bom resultado, ser lembrado pelo aquilo que eu fiz, né? O cuidado com as pessoas, de como a gente gerir time, cuidar bem das pessoas para a gente entregar um resultado, e como a gente se comunicar bem, né? E poder dar a mensagem correta para um time para poder fazer uma execução de um projeto, de acompanhar uma prova de conceito, ou de levar a melhor mensagem para deixar o ambiente da companhia seguro. Acho que eu resumiria dessa forma. Muito bom, parabéns para você por tudo que você falou e acrescentou para nós aqui, tá? E eu estendo essa admiração a você agora, conhecendo, né, um pouco mais, né? Então, assim, parabéns pela visão, pelo posicionamento. Eu acho que é isso mesmo, a vida é feita de gratidão e essas pessoas vão ser, com certeza, se sentir orgulhosas de serem mencionadas por você também, né? Então é isso, olha, para vocês que estão em casa, a gente está encerrando, segue na próxima semana, esse papo muito bacana aqui, né, com o nosso querido Robson, e a gente volta na semana que vem com mais matérias, com mais notícias, e obrigado a todos que acompanharam. Alguma contextualização, você quer mandar algum recado, quer fazer passar uma mensagem basicamente final? Aqui com mensagem final só agradecer o convite, né? E que de alguma forma a gente possa compartilhar conteúdo e educar as pessoas digitalmente, né? Muito bom. Acho que não só reforçar a nossa área, o nosso mercado, né? Um trabalho muito grande e muito, diria, prazeroso e glorioso que os colegas vêm fazendo em diversas empresas e grandes indústrias, mas como a gente também tenta levar esse nosso conhecimento para pessoas que são fora do nosso nicho, né? De alguma forma também, a partir ali de cibersegurança, segurança da informação,
também ter algum cunho social e tentar ajudar as pessoas ali terem suas vidas um pouco mais protegidas, né? Através daquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Maravilha, maravilha. Então é isso, gente. Obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima.